Dakir Polidoro nasceu em Florianópolis no dia 12 de fevereiro do ano de 1928. Lançou o programa A Hora do Despertador na Difusora de Laguna. Fundou e presidiu o Sindicato dos Radialistas e fundou a Casa do Jornalista, a Associação Catarinense de Imprensa. Foi 3 vezes vereador em Florianópolis e 2 vezes prefeito interino, em 1959 e 1965. Em 1943, inaugurou o Cine Hits como operador de cinema. Nos intervalos, ele era o locutor dos produtos anunciados ao público. E no mesmo local, o programa de auditório Matinada, às 10 da manhã. Aos 20 anos de idade, fez a estreia no rádio. A primeira emissora foi a Guarujá de Florianópolis. Em 1951, foi para Laguna. Foi na Difusora de Laguna que surgiu A Hora do Despertador. Em 1956, Dakir Polidoro retornou para a capital catarinense e acabou contratado pela Rádio Diário da Manhã, hoje CBN Diário. Permaneceu na emissora por 2 anos e retornou para Guarujá, na sua segunda passagem, de 1961 a 65, contratado por Assi Cabral Teive. Em 1965, novamente a Diário da Manhã contratou Dakir Polidoro, onde ficou até a década de 80, se aposentando do rádio. Ao todo, foram 32 anos de A Hora do Despertador no ar, programa que saiu de cena em 1988. Ainda como vereador, vale lembrar dos 3 mandatos. A primeira eleição aconteceu em 1963, obteve 1.021 votos. O mandato foi até 1967 e, nesse período, Dakir Polidoro foi presidente da Câmara de Vereadores. Em 1970, pela Arena, recebeu 2.086 votos, com mandato até 1973. O terceiro mandato foi de 1973 a 77, quando Dakir Polidoro recebeu 1.349 votos. Participou ainda de mais 2 eleições, mas não foi eleito. O ciclo dele na política já tinha chegado ao fim. Mas, no geral, deixou um legado na cidade, seja ajudando os moradores, a maioria da classe empobrecida, ou levando informação, esportes e notícias em geral, com a voz de ouro e a credibilidade tão comuns aos grandes radialistas da imprensa brasileira. Dakir Polidoro faleceu em 23 de janeiro de 2002, aos 74 anos de idade. Foram 48 anos de convivência, aprendi muito com ele. Não vou dizer que era perfeito, porque não tem casamento perfeito, mas era uma pessoa de valor. Me ensinou muita coisa, que eu era meio inexperiente, assim, 8 filhos, eu nem tinha trato com criança, mas a nossa convivência foi muito boa. Essa aqui é a Lara, a bisneta do pai, né? Vai fazer 4 anos agora em setembro. Então, assim, ó, pena que não conheceu o vô, porque ela ia adorar, né? Ter conhecido. E o pai, assim, traz muitas lembranças pra gente, né? E 3 delas, assim, que eu gosto de falar, é que certo dia eu conversando com um conhecido, e chegou uma outra pessoa e disse assim, me reconheceu, né? E disse que graças a um pai, ele tem uma casa, né? E outra coisa assim marcante também é que quando a gente era pequeno e acompanhava ele na rádio, as pessoas cumprimentavam ele, davam bom dia, davam boa tarde, boa noite. E isso hoje a gente sente muita falta disso, né? A gente entra no elevador, num espaço tão pequeno, as pessoas não dão nem um bom dia, nada, né? Então coisas assim que volta e meia a gente lembra, né? A união da família, a janta, né? Todo mundo sentado, né? Junto, almoço. Então isso... a gente lembra muito disso, né? Tem várias lembranças, muitas.
Uma delas eu vou contar uma historinha rápida. O pai, nós tínhamos um barbeiro aqui na cidade, o seu Isidoro. E o grande prazer, o pedido que o seu Isidoro fazia para o pai é o seguinte, que quando acontecesse o falecimento dele, a nota sairia na hora do despertador. Dito e feito, faleceu, a nota saiu. Esse foi um caso pitoresco, né? Mas aconteceu. Apresentar para vocês a Isadora, uma das bisnetas de Daquir Polidoro. Claro, não era nem nascida, e muito menos quando eu comecei no rádio também com o pai em 79. O pai, quando começou na rádio, ele tinha 20 anos de idade, foi na Guarujá, depois foi para Laguna, voltou para Diário da Manhã em Florianópolis. Eu comecei com ele em 1979, com 14 anos de idade. E foi um grande aprendizado, sem dúvida alguma. Você é um radialista conhecido por conta do seu pai? Não. O rádio você tem que ter talento, habilidade. E naquele tempo, eu era muito novo, 14 anos, não sabia nada de rádio. Simplesmente o pai deu a oportunidade, porque achou certamente que eu teria alguma condição de estar no rádio, trabalhando no rádio. 1979, não tinha internet, telefone em casa poucos tinham, televisão colorida muito menos, era raro ter em Florianópolis. E aí eu comecei na Diário da Manhã, que era no Morro da Cruz, junto com Daquir Polidoro. Então foi uma festa muito grande, e para Isadora, que é a bisneta, para muita gente da família, fica a lembrança, a saudade de um grande radialista, um grande pai e um grande homem da nossa cidade. A imagem que ficou do vô foi de sempre reunir a família, todo mundo sempre junto, ao redor da mesa, diversão, sem restrição alguma. Essa foi a imagem que ficou. De rádio, alguma coisa tu não lembra, né? Não cheguei a... E o que o pessoal comenta aí? Foi um mito, né, que marcou a história da cidade. E uma história interessante é que sempre que a gente passa pela Avenida da Saudade, a gente comenta, né, da relação dele ter dado o nome. Então, isso tudo está um pouco na memória da cidade também. Digamos assim, quando era criança eu não senti essa responsabilidade que tem esse nome, né? A princípio até não gostava tanto, porque como era um nome diferente, o pessoal pegava um pouco no pé, mas hoje eu sinto o peso que tem o nome, né? O legado que esse nome traz, né? Assim, eu não tive a oportunidade de poder acompanhar o que meu avô fez na política, tanto no rádio, né? Mas eu tenho a oportunidade de ver o legado que ele deixou por conta do nome, né? Então, a partir do momento que eu cito meu nome, as pessoas, claro, obviamente mais velhas já automaticamente perguntam se eu era neto do Daquir Polidoro. Então eu sinto assim essa responsabilidade de carregar o nome e de saber um pouco dessa história, de poder interagir com essas pessoas que realmente conheceram ele e tem noção do legado que ele deixou para nós, né? O pessoal comenta da rádio que acordava de manhã cedo por conta dele, por conta do rádio, do programa dele, acompanhava ele por conta do rádio. E alguns poucos assim por conta da política, mas com certeza a grande maioria por conta do programa de rádio, da Hora do Despertador. Bom, eu não lembro de muita coisa, apesar de ser a neta do filho mais novo, a neta mais velha. Só que muitas lembranças que contam pra gente, né? Como a gente era mais novo, ele estava numa fase, né, mais idosa, que a gente aprontava, mas ele estava sempre ali na família, era muito família. E isso que é a história bonita, né? Porque ele sempre acolheu muito bem todo mundo, sempre falava com todo mundo, muito simpático, e as pessoas gostavam dele por causa disso. Era a coisa que ele mais gostava na vida, fora a família, claro, era o rádio. Ele saía da Ponta de Baixo às 5 horas da manhã com aquele vento sul. Quando morávamos lá não tínhamos carro ainda. Ele vinha a pé, ficava naquele vento. Era horrível, um sacrifício grande, mas ele não faltava.
vereador era polêmico, né? Polêmico. Tinha as ideias dele e nem sempre condizia com as demais e ele lutava por elas. Mas muito honesto. Honestidade acima de tudo. As filhas daqui ainda hoje, muita gente lembra ainda, né? E a gente sente assim que eles falam com prazer, né, de ter conhecido o pai, né? Aqueles anos, os anos de rádio que ajudou muita gente, né? Que fazia o apelo pelo rádio, as pessoas para fazer cirurgia, para fazer viagem, né? O pai conseguia, tudo pelo rádio, através do rádio, né? O pai, eu comecei dando um apoio maior ao pai, talvez aqui pelos anos 80. Mas o programa do pai passaram muitas pessoas, muita gente, basta dizer, começou em 54, né? Então até lá eu peguei a parte final, nós pegamos a parte final. Mas mesmo assim a gente era um apoio em termos gerais. O que o pai tinha de beleza era a voz, a comunicação, isso é que interessava, né? Que era o mais importante. O pai teve uma passagem muito boa no rádio, um exemplo, e ainda acho que a Hora do Despertador faz falta hoje ainda no nosso rádio. Olha, se tivesse hoje esse programa seria uma maravilha. E a turma era muito grande naquele tempo. Fernando Viegas, Salomão Ribas. Ele se dava com a cúpula a militar ali da Praça dos Bombeiros, frequentavam muito a nossa casa, não me lembro dos nomes, faz muitos anos. E tinha um bom entrosamento com o pessoal do governo de Jorge Lacerda. Locutor Zigueli, os dois Ziguelis, o Zigueli Adolfo e o Walter, o Antônio Severo, Coronel Simões,